Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema um pouco polêmico que a gente viu aqui no YouTube, mas que se refere à medicina, então a gente como estudante decidiu aqui dar a nossa opinião, que é motivos para não fazer medicina. Não sei se todos já assistiram, mas tem vários canais de medtubers principalmente falando sobre motivos para não fazer medicina. E a gente também assistiu um vídeo do canal Exatas Exatas que falou sobre por que você não deve fazer medicina. E a gente ficou com vontade de dar uma resposta, assim, como estudante de medicina, sobre a nossa visão de motivos para se fazer ou não fazer medicina, se a gente concorda com todos os motivos que foram falados, em especial no vídeo do Humberto. E o nosso objetivo com esse vídeo é mostrar a opinião de dois estudantes de medicina sobre o tema. Não é com o objetivo de atacar ninguém especificamente, nenhum canal, nenhuma opinião, até porque todos nós somos livres a nos expressar e falar o que a gente pensa. Então vamos lá. Então o primeiro tópico que nós gostaríamos de abordar aqui no nosso vídeo, que foi usado como argumento do vídeo que nós falamos, que nós citamos, é que muitas vezes as pessoas escolhem a medicina não por um amor de verdade à profissão, mas sim por ela ser uma carreira muito segura, bem tradicional, que as pessoas sabem que tem um bom retorno financeiro, que sabem que geralmente as pessoas conseguem dar certo quando seguem ela. E nossa opinião no assunto é que isso às vezes acontece, claro. Muitas vezes as pessoas não têm muita certeza de qual profissão fazer e acabam escolhendo uma profissão mais segura. Então não é só medicina, tem várias. Direito é uma profissão muito segura, engenharia é uma profissão que as pessoas escolhem bastante. Eu mesmo, quando eu estava decidindo qual profissão seguir, eu não tinha tanta certeza assim que eu queria medicina. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é que não é só a segurança de uma profissão que determina a sua decisão de segui-la ou não. Por exemplo, eu falei aqui, direito é uma profissão muito segura, mas eu jamais faria direito, sabe? Não é uma profissão que combina comigo. Então, além da segurança de retorno financeiro, de ser uma profissão tradicional, uma área que dá bons frutos, é que nós temos que ter características que condizem com aquela carreira. Então, na medicina, não é todo mundo que está indeciso que vai escolhê-la. Pelo contrário, tem muita gente que está indecisa, que até pensa em medicina, mas sabe que não é para ela, sabe que não quer ter esse contato tão próximo com as pessoas, que não quer ficar fazendo procedimentos que afetem a saúde das pessoas, não querem ter essa responsabilidade. Já tem outras pessoas que estão meio em dúvidas e acham isso uma coisa muito legal, acham que podem dar certo e por isso que elas acabam escolhendo. Então, apesar de você poder escolher um pouquinho por causa disso, por causa da segurança da profissão, não é o único fator determinante. A gente vai ter que analisar várias outras coisas e no fim a nossa escolha vai ser um pouco da nossa característica também. Então a nossa opinião é que não tem nada de errado de você admitir que parte do motivo de você ter escolhido medicina, você querer seguir essa carreira, é que é uma profissão muito tradicional, que é considerada segura. Pelo contrário, a gente acha que se você estiver muito indeciso em qual profissão seguir, uma boa tática é você ver algumas profissões mais conhecidas e ver qual delas tem mais a ver com você. E a partir daí você vê se tem alguma derivação dela, alguma variante que pode até se combinar mais ainda. Mas não tem nada de errado você começar a pesquisar uma profissão por ela ser tradicional e por ela ser conhecida. Um outro ponto discutido nesse vídeo foi que a maioria dos estudantes, eles lutam muito, fazem anos de cursinho, conquistam a vaga e também eles se orgulham demais por isso, ficam se achando nas redes sociais, que a gente não tira o mérito. E depois, quando começa o curso, eles podem acabar se decepcionando, porque é uma carreira muito pesada, muito estudo, muito isso, muito aquilo. Por causa de todo o esforço prévio que eles tiveram, eles não poderiam desistir do curso, teriam que aguentar uma vida para sempre de faculdade, especialização e profissão numa área que eles não gostam. Então eles seriam médicos infelizes e depressivos. E novamente, eu acho que é muito errado, num primeiro ponto, você generalizar. E o modo como foi passado essa informação passou um pouco disso. Não quer dizer que as pessoas se esforçam, chegam lá, mas elas não desistem. A taxa de desistência é tipo 4 pessoas em 200, mas em outros cursos é mais. Mas elas não desistem porque o caminho para chegar lá foi muito difícil. Assim, para a pessoa fazer muitos anos de cursinho, escolher medicina, passar em medicina e nunca ter, em todo esse processo de 3, 4 anos de cursinho, nunca ter realmente investigado e conhecido como que é a profissão, a rotina verdadeira de um estudante, de um profissional, eu acho que é muito inocência da própria pessoa que ficou estudando todo esse tempo. Porque se você se esforça a esse ponto para conquistar uma carreira como a medicina, a gente sabe que é concorrida, a gente sabe que tem as maiores notas do vestibular, porque é assim, não é porque é melhor do que outras, simplesmente porque várias pessoas querem fazer. Eu acho que é muita inocência dessa pessoa que ficou 4 anos no cursinho e não
não tentou conversar com alguém que faz medicina, não tentou ver algum médico falando da profissão, não tentou ler jornais, não tentou se informar sobre a situação da medicina no país, da área da saúde, que a gente sabe que na maioria da população atendida pelo SUS é precário, o acesso é terrível, os médicos não têm muita infraestrutura. Ninguém está falando que a medicina é um mar de rosas quando você escolhe. Acho que as pessoas, quando elas pensam em fazer medicina, elas têm que fazer justamente isso: conhecer a área, conhecer os campos de atuação, conhecer a realidade. Não adianta a pessoa ficar 4 anos no cursinho achando que medicina é Grey's Anatomy. Não é Grey's Anatomy. Então, assim, eu não concordo com esse ponto, porque eu acho que é muita inocência e falta de realmente pesquisar se uma pessoa chega a esse ponto. É lógico, ela pode ter pesquisado, mas na hora viu que não era, mas eu acho que é a grande minoria. E assim, a situação da depressão, eu acho que é uma coisa que vai ter tanto em pessoas que fazem medicina quanto pessoas que fazem outros cursos. Eu acho que hoje em dia, como é tudo mais debatido, as pessoas conseguem conversar melhor sobre isso, a doença ela está mais conhecida. Então a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia assumem eu tenho depressão e vivem tentando lutar contra isso. Eu acho que isso não é uma coisa específica da medicina, e eu vejo que altos e baixos, momentos que você está mais motivado, momentos que você não está tão motivado, eles vão existir sempre. Mesmo quando você está fazendo uma coisa que você ama, mesmo quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, porque isso é natural da pessoa, ter essa flutuação, e principalmente uma pessoa que tem depressão. É lógico que situações estressantes podem intensificar isso. Só que isso não é uma coisa específica da medicina, eu acho que é uma coisa específica do nosso tempo atualmente, competitivo, capitalista, enfim, nós somos assim porque a nossa sociedade como um todo está caminhando para isso, para viver nesse ritmo, nessa vibe. Então, eu acho que é mais pelo nosso contexto geral do que pela medicina em si. Um outro ponto que nós gostaríamos de abordar aqui nesse vídeo é aquele argumento de que supostamente o médico se importaria não com a pessoa como um todo e pelo contexto social que ela se insere, mas sim apenas pelo diagnóstico que ele tem que fazer e o tratamento e ponto. E é claro que o médico tem que estar preparado para fazer diagnósticos da saúde de uma pessoa, mas como a Organização Mundial da Saúde diz, a saúde não contempla apenas a saúde física do corpo da pessoa, mas sim o completo bem-estar biopsicossocial dela. Então, ao longo da nossa formação na faculdade, claro que a gente tem que aprender sobre infarto, sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, sobre asma, mas também eles pegam muito no nosso pé para a gente sempre abordar essas questões sociais, essas questões do bem-estar emocional da pessoa. Isso, inclusive, é considerado uma parte essencial da história e da anamnese de um paciente. Então, só para dar um exemplo, na nossa matéria de clínica médica, a gente tinha que tirar a história do paciente, fazer o exame físico completo para depois levantar hipóteses diagnósticas de tudo que ele pudesse apresentar de uma forma geral. E se a gente esquecesse de perguntar sobre o bem-estar emocional, se a gente esquecesse de investigar se está tendo algum problema na família daquele paciente, a nossa professora ela fazia a gente voltar para o quarto daquele paciente para completar a história, porque ela considerava que aquilo é essencial e que depressão é um diagnóstico que não pode ser deixado passar, problema familiar é um diagnóstico que você tem que abordar e muitas outras coisas. Então, só para vocês verem a importância disso. E é claro que existem contextos e contextos. Por exemplo, tem contextos da medicina que você tem mais tempo, você pode fazer a história com mais calma, então abordar todos esses aspectos de uma forma mais completa. Você pode perguntar de uma forma mais investigativa a parte emocional, a parte social do paciente. E tem outros contextos que você precisa de mais rápido porque o paciente está em estado grave, por exemplo, em pronto-socorro. Teoricamente, ele vem lá se ele estiver grave. Então, naquele momento inicial, é importante para o médico saber se ele está desidratado, se ele está com febre, se ele precisa fazer um procedimento de emergência. E claro que depois que estabilizar o quadro, ele vai ter que abordar vários outros aspectos sociais para ver por que aconteceu aquilo, ele está tendo algum problema na família, aquilo que foi provocado tem alguma coisa, algum fundo emocional e várias outras coisas. E muita gente fala que o médico não é humano porque ele não age como agiu, por exemplo, o médico do filme Patty Adams, ou esses profissionais ultra mega super humanos que aparecem nesses filmes de Hollywood. Na minha época de vestibular, eu era uma estudante bem assim, adorava pesquisar. Então eu pesquisei sobre tudo na medicina, porque eu queria fazer medicina. E eu pesquisei sobre Patty Adams, eu assisti o filme e eu também assisti uma entrevista do próprio médico em si, pessoa real, falando sobre as ideias dele e sobre o que seria uma medicina humana para ele. E assim, a gente consegue ver que existe uma grande diferença entre o que é falado nos filmes, de você ser um médico humano,
do que é na vida real. É lógico que é lindo você falar que se você não fizer uma piscina de macarrão para sua paciente em estado terminal, você não é humano, porque ela realmente precisava daquilo. Foi lindo, é lindo o filme, eu adoro aquele filme, mas assim, eu acho que isso é uma coisa extra, sabe? É uma coisa fora da realidade. Eu acho que na nossa realidade normal, de pessoas comuns, a gente consegue fazer coisas incríveis, coisas humanas, sem ter que colocar o nariz de palhaço. Isso é o próprio Pat Adams que fala na entrevista dele que eu assisti. Que você, para ser um médico humano, você não tem que ficar colocando o nariz de palhaço e ser engraçado para o paciente, ou tentar tornar aquele momento descontraído. Você tem que fazer isso em tudo na sua vida. Sim. Então ele fala, se você não dá bom dia pro porteiro, como você vai querer chegar para um paciente e falar que você é super legal, que você se importa com ele? Se você se importa com as pessoas, você é uma pessoa que é assim na vida. E você vai ser assim com todo mundo. Na medicina, a gente fala que é possível você ser humano sem você ser um Pat Adams. Por quê? Você pode simplesmente ser uma pessoa que, quando chega alguém na sua frente, você se preocupa em saber como que ela tá, como que tá se sentindo, como que tá sendo aquela experiência de adoecimento ou de talvez adoecimento, porque às vezes não é uma coisa realmente orgânica que um remédio vai funcionar, vai curar. Você tem que perguntar para a pessoa como está sendo aqui. Isso a gente vê muito na faculdade e assim, não foi uma vez, foram várias vezes que os professores falaram pra gente que na hora que você vai tirar a história, existem meios de você conversar com a pessoa que você vai conseguir compreendê-la melhor como um todo e ser humano. Como que é isso? Você pergunta o que ela está sentindo, o que ela tem medo. Às vezes ela chega desesperada no pronto-socorro, que ela está com medo, que sei lá, ela está vomitando, ela acha que ela está com câncer. Alguma amiga dela teve câncer recentemente, ela pensa que é isso, ela chega chorando, o médico, não, coisa horrível, isso não é nada, acho que isso não tem nada, vai embora. É lógico que ela vai ter passado por uma experiência péssima, foi no hospital, não foi atendida, e esse médico não agiu humanamente. Mas se o médico perguntar pra ela, por que você está chorando, por que você está com medo do que está acontecendo com você, o que você pensa que pode ser isso, ela vai falar, não, eu tô com medo de que eu possa estar com câncer. Eu tô com medo porque minha amiga morreu de câncer. Só com essa simples pergunta, eu acho que o médico foi muito mais humano do que o médico que vai nos finais de semana e põe uma roupa de palhaço e fica lá passeando pelo hospital. Ele foi humano porque ele conseguiu enxergar o medo que estava naquela paciente. Ele conseguiu, então, entender e direcionar todo o resto da consulta, que pode ser de 10 ou 15 minutos, para ver se realmente tem o risco de ser um câncer. Se não for, ele consegue acalmar a paciente, dar um remédio certo ou simplesmente fazer as orientações que ele tem que fazer. Com o que eu quero dizer com isso? É que a gente pode ser humano se a gente se preocupa com a pessoa. Não se a gente dá a mão, se a gente sorri, se a gente põe um nariz de palhaço. É lógico que se você sorrir para o seu paciente, se você olhar no olho dele, tudo vai ser outra coisa. Se você conseguir conversar com ele sobre assuntos diferentes, se tiver tempo para isso, vai ser incrível, vai ser uma comunicação maravilhosa. Conversar sobre futebol, mas se não, você vai conseguir fazer uma consulta que vai deixar o paciente tranquilo e aliviado e ele vai ter certeza que ele foi enxergado e escutado por você, se você fizer as perguntas realmente interessadas. Ser humano ou não tem a ver com ser extrovertido ou introvertido. Isso é uma coisa que a gente sempre fala e as pessoas às vezes confundem. Elas acham que ser humano é só sair gritando pelo hospital bom dia e abraçando todo mundo aleatoriamente. Não é assim, sabe? Você pode ser humano se você compreender quais são as angústias do seu paciente, se você conseguir explicar certinho qual é o tratamento, se você tirar as dúvidas dele. Às vezes os médicos nem tiram as dúvidas dos pacientes e, claro, esses são exemplos de médicos ruins, porque é a obrigação deles e é a função dos médicos entender quais são essas dúvidas dos pacientes para eles poderem explicar. E tem médico que não faz isso, então está muito errado. Mas se você conseguir fazer isso, já é uma forma de humanização da medicina, já é uma forma de você mostrar que você está do lado do paciente, que você está aberto para discutir. E com tudo isso que a gente falou, pode parecer ainda que os médicos fazem tudo isso porque eles têm que acertar o diagnóstico, então eu tenho que perguntar certas coisas para descartar que não pode ser uma coisa da emoção. Mas não é isso que a gente pensa. Muito se fala hoje em dia de uma medicina germânica, que é muito explicado por aí, vocês podem pesquisar para se informarem mais. Tem várias publicações agora, pessoas falando sobre o assunto, porque realmente é uma coisa nova. Só que assim, a gente percebe que a medicina às vezes tem essas contradições, né? Ou você é, né, o germânico, que vocês vão entender o que é se vocês pesquisarem, é só a emoção causando a doença, ou a pessoa acha que é só o cientificismo, então só o gene que foi lá e fez o negócio, e, entendeu? Não pode ser assim, vocês não têm que enxergar a medicina como dois extremos, vocês não têm que falar, vou entrar na medicina então para ser super alternativo, ou eu vou entrar na medicina para ser tipo super radical da ciência.
A gente tem que entender que a gente é humano e a gente tem que mesclar tudo para fazer uma boa prática médica, uma boa prática como qualquer outro profissional da área da saúde. Então eu começo falando que não existem esses extremos. Não pensem nos extremos, porque se vocês pensarem nisso, não vai ter como você ser um bom psicólogo, um bom nutricionista, nenhum profissional da saúde. Na medicina a gente enxerga muito que as questões emocionais, elas super influenciam na saúde das pessoas, tanto que é um dos conceitos de saúde é o bem-estar, né, que a gente comentou com vocês logo no começo do vídeo. Então, a gente sabe que se você estiver mais triste, se você estiver deprimido, você não vai conseguir se alimentar direito, você não vai se cuidar, você vai demorar para ir no médico por um outro sintoma que você estiver sentindo. E é lógico que você vai deixar sua saúde um pouco pior. E pode nisso ficar doente ou perceber uma doença depois de um grave estado emocional. Mas assim, é difícil você pegar e falar que simplesmente porque você ficou triste cresceu um câncer dentro do seu pulmão. É muito complicado você afirmar isso assim, com todas as letras, publicar isso no YouTube e falar isso em sites para todo mundo ler, porque assim, não tem estudo, não tem comprovação. A gente sabe que existe muito de genética, muito de alimentação, muito de comportamento que também influencia em sair um câncer ou não em você. Não é simplesmente você estar triste. Então é complicado quando surgem tendências que falam que essa é uma boa prática médica, se você só entende a pessoa como é o sentimento dela, então você deixando ela bem, ela nunca vai adoecer. Não que ela não enxergue que as nossas funções orgânicas do nosso corpo se interseccionem com a área emocional, muito pelo contrário, eu acredito muito nisso, isso é uma coisa que eu, da minha própria formação pessoal, religiosa, eu acredito muito nisso, mas eu não acho certo os profissionais saírem defendendo isso livremente para a população. E como a Bianca disse, a gente sabe que existe muita influência do emocional no orgânico da pessoa, no corpo da pessoa e na saúde como um todo daquela pessoa, daquele paciente. É por causa disso que cada vez mais surgem pesquisas específicas da influência do emocional em determinada doença. Mas esses estudos têm que ser feitos com muita cautela, com um método científico rigoroso, para você não sair publicando coisas sem saber, né? Para você publicar resultados que realmente são comprovados. Então existem muitos estudos, por exemplo, que mostram que pessoas com depressão demoram mais para se curar de doença X, ou da doença Y, ou da doença Z. Mas tem que ser feitas dessa forma, sabe? De pouco a pouco, doença por doença, sintoma por sintoma. Então é um pouco mais lento do que isso. A gente não pode afirmar que todas as doenças só são causadas pela disfunção emocional daquela pessoa. Isso porque as doenças, hoje em dia, mais ainda, a gente vê isso na aula, em todas as aulas os professores falam, elas não são causadas por um fator ou dois fatores. Elas são doenças que são enxergadas são multifatoriais. Muitas coisas fazem você adoecer. Então, não dá pra você falar que é só o seu cérebro, só a sua emoção, se você também tem o seu DNA, se você também pode ter uma mutação, porque você, sei lá, foi exposto a uma radioterapia, algum raio ionizante. Então, a gente não pode ignorar esses extremos também. Então, tudo entra, é tipo como se fosse um quebra-cabeça que vai formar quem você é. Uma das coisas que a gente vê hoje em dia também na medicina, que é bem estudado, é a epigenética. Porque dois gêmeos, um tá lá no Nepal e um tá nos Estados Unidos, porque um vai adoecer e o outro não. Então a gente sabe que o ambiente, tudo influencia. Então não é só a emoção. O ambiente, a genética, tudo influencia. Então a gente tem que parar assim de ser radical. A gente tem que entender tudo como um equilíbrio, uma balança. E tem muita coisa que não é compreendida e a medicina admite isso, sabe? Por exemplo, esses negócios do estudos com gêmeos, porque um desenvolve desse jeito, outro desenvolve outro, é muito interessante. A gente recomenda para qualquer um que tiver interesse pesquisar um pouco mais, que é muito legal, uma das grandes áreas da genética, isso, pesquisas com gêmeos. E tem muitos outros fatores que a gente não entende. Por exemplo, tem pessoas que fumam muito e não desenvolvem câncer de pulmão. Tem uma pessoa que fuma muito pouco e desenvolve um super câncer. Tem pessoas deprimidas que conseguem se tratar e melhorar. Tem pessoas que são deprimidas e mesmo com ajuda psicológica, psiquiátrica, não conseguem, sabe? Então tem um pouco da pessoa, tem um pouco do ambiente, tem um pouco da genética, tem um pouco das emoções e tem um pouco de coisa que a gente ainda não sabe por que acontece. E é por isso que a gente estuda, é por isso que pesquisas são feitas e é por isso que a medicina continua sendo tão fascinante, sabe? Porque tem muito ainda a ser descoberto, nenhum paciente é igual ao outro, a gente tem que avaliar cada caso e isso é uma das grandes belezas da medicina. Então, se você aguentou o vídeo até aqui,
aqui, a gente agradece, a gente falou bastante, mas é porque é uma coisa que a gente realmente vivencia e a gente quer passar a nossa experiência. E assim, para finalizar, assim, caminhando para o final do vídeo, a gente queria dizer assim, que o que faz o médico, o que faz o profissional, não é só a faculdade, ou não é a faculdade em si, não é o curso em si. Eu acho que realmente é a mentalidade da pessoa, é a bagagem que a pessoa traz, é também a motivação porque ela vem para a medicina, é tudo isso junto que vai fazer o profissional lá na frente. Então não é assim, você entrou no curso de medicina, você vai ser corrompido pela mentalidade farmacológica, de você tem que dar remédio, ou de você tem que atender rápido as pessoas, que você não vai olhar no olho das pessoas, porque isso é a medicina. Isso é a pior parte da medicina praticada por profissionais que estão sujeitos a muitas coisas, um contexto péssimo. Então, é contexto de carga horária, é contexto de infelicidade pela escolha, tem pessoas que são infelizes porque escolheram, muitas outras coisas. Precariedade do sistema de saúde. Então, não é só porque ele fez medicina e ele foi corrompido, entendeu? A gente tem que entender que não foi só por causa disso. Tem um contexto. Assim como as doenças, tem um contexto, tem vários fatores que levaram a existir aquele tipo de pessoa, aquele tipo de médico. Então, de novo, voltando lá pro começo do vídeo, escolhi medicina ou pensei em fazer medicina. Mas agora eu vou desistir porque a faculdade vai me corromper, eu não vou mais ser uma pessoa humana, eu tenho que fazer outro curso, porque em outro curso eu vou conseguir ter um olhar mais humano. A gente tem que parar e pensar, não é bem assim. Se você quer fazer medicina para ser um profissional humano, você vai ser e você vai lutar para ser independente de fatores que tentem te levar para outro caminho, sabe? Você vai ser um médico humano. Nem que você tenha 15 minutos para atender o paciente, você vai perguntar por que ele está sofrendo, por que ele está preocupado, e isso já vai ter mudado todo o resto dali para frente. Então assim, eu não concordo com isso, porque eu sei que se você tem essa visão, você não vai virar um médico assim. A mesma coisa, se você decidiu, eu quero ajudar pessoas, não sei que curso eu posso fazer, claro, não é só a medicina. Ajudar pessoas são todos os cursos da área da saúde e eles vão ajudar muito as pessoas. Cada um com o seu olhar. Todos vão ajudar as pessoas. Então, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fono, fisioterapia, terapia ocupacional. Hoje em dia está tudo sendo subespecializado. A gente tem várias áreas dentro de cada uma dessas especialidades que estão atuando para trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, todos os profissionais, eles têm preocupação. Só que cada um vai agir num setor. Mas outra coisa nesse sentido que eu falei que tem mudado é o contexto, a organização do cuidado. Então o cuidado hoje em dia ele é multidisciplinar. Então não é só o médico que vai fazer a diferença, mas todos os profissionais. Então uma das últimas coisas que eu queria dizer é que não se deixe levar por esse lado determinista, essa visão determinista. Não é porque você entrou na medicina que você vai virar uma máquina, uma peça, uma marionete do grande sistema da máfia da indústria farmacêutica, nada disso. Você decide a profissão que você quer ser. Se você quer ser um profissional humano, você vai ser um profissional humano na medicina ou em qualquer outro curso. Em qualquer outro curso da saúde, em qualquer outro curso geral. É você que decide quem você vai ser. Então leve isso com você, na sua mente, observe outros profissionais, pegue assim, esse daqui não gostei do jeito que ele trata os pacientes, aquele lá eu gostaria de ser um médico como aquele que influencia as pessoas, inspira. Então dá pra você ver bastante isso, vários estilos de pessoas atuando numa mesma profissão. Então isso que é legal, sabe? Os médicos não são todos iguais, os enfermeiros não são todos iguais, os nutricionistas são todos iguais. A gente contribui um pouco com a nossa experiência própria, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser para aquela profissão. No final, eu queria falar para vocês que se vocês, pesquisando, conhecendo mais da área da medicina, pesquisando os campos de atuação, que estuda, as possibilidades dentro do curso, se vocês não se identificarem, não se enxergarem fazendo aquilo, então não façam o curso. Porque realmente pode ter um status social, as pessoas podem enxergar erroneamente que o médico, nossa, é super profissional, porque isso é uma questão da sociedade histórica, assim como ainda existe, infelizmente, preconceito no nosso país, ainda existem certas imagens falsas, né, de determinados profissionais. Então, se você não concorda com isso e você não quer seguir isso, então não precisa se preocupar, eu tenho que fazer medicina. Não precisa, sabe? Não precisa vir pro curso com um pé atrás, com uma coisa de não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou lá. Então pesquisem realmente, se informem que vai dar certo. Então esse foi o vídeo, pessoal. A gente não conseguiu não gravar esse vídeo. A gente queria muito falar pra vocês, dar a nossa opinião. Se vocês quiserem discutir mais os temas, a gente tá super aberto. Podem mandar dúvidas, comentários, críticas construtivas. A gente quer discutir mais isso com vocês, justamente para desmistificar o papel do médico na sociedade, e principalmente hoje em dia que tem muitos
muitos movimentos radicais. A gente não quer que vocês sejam assim e nem pensem dessa maneira. A gente quer tentar achar um equilíbrio aí e conversar com vocês. Se vocês curtiram, gostaram do nosso vídeo, comentem aqui também, curtam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. E tem também a nossa caixa postal, podem mandar cartinhas, dúvidas pra gente que a gente vai tentar responder sempre. Então é isso, pessoal, obrigado pela companhia, até a próxima!